Pessoal, vamos começar? Esse é o segundo encontro de uma série de 5 que fazem parte desse curso, né? Nesse encontro eu vou focar um pouquinho sobre o que seria o processo de acordar a aletheia, né? Tá? Bom, primeiro eu vou aprofundar a compreensão do que é a aletheia, né? Que no primeiro encontro eu já abordei um pouquinho. Tá? Aletheia é um termo que a gente usa, né, para identificar essa inteligência sensível e instintiva e a sabedoria ancestral que faz parte do nosso corpo, né? Eu percebo que o corpo, né, ele tem milhares de anos de experiência de vida, por ser um corpo humano, né? Logo, ele está disponível ao eu, a todo momento. Esse corpo está disponível ao Mauro, está aos cuidados do Mauro, ele me demanda cuidados, né? E, ao mesmo tempo, ele está disponível para uma humanidade inteira, né? Então, esse duplo sentido de disponibilidade do nosso corpo em muitos sentidos, aquilo que propicia o nosso processo de diferenciação. É o que me dá a oportunidade de ser quem eu sou e vocês serem quem vocês são, né? Ou seja, o ser humano, ele se mostra a todo momento, em todo tempo, através de um processo de diferenciação. Então, a gente conhece a nossa humanidade se diferenciando. Esse processo de diferenciação no nosso tempo ganha a dimensão de produção daquilo que a gente chama de individualidade. Mas nem sempre foi assim. O indivíduo é algo recente na história da humanidade. Começa da modernidade para cá. Tá? Então, vem todo um processo de singularização, né, da psique e de valorização do que significaria essa constituição singular, né? Bom, então, essa inteligência instintiva e essa sabedoria ancestral do corpo. Nosso corpo é um corpo animal, né? Ele tem essa forma, ele tem essas características, ele tem esses agentes internos de organização, sensíveis e emocionais, porque a gente precisa. E eles foram se colocando, né, por conta de toda essa experiência milenar, né, que constitui o nosso próprio corpo, né? Vocês podem imaginar a fonte imensa de sabedoria que isso representa no sentido de organizar a vida, né? Então, o nosso corpo, ele sabe organizar a vida. Ele faz isso a cada segundo da nossa vida e, na sua dimensão inconsciente coletiva, ele vem fazendo isso também há milhares de anos. Então, o Aletheia é um processo de aprofundamento da consciência, no sentido de se alimentar dessa sabedoria de organização, né, da vitalidade, que mora inconscientemente para todos nós. Tá? Agora, quando a gente fala corpo, a gente está falando de uma coisa muito grandiosa, na verdade, né? Não só porque é o corpo humano, isso é algo muito vasto, mas a gente também está trazendo à tona um grande problema, né? A gente vem já há muito tempo se afastando do nosso corpo, eu diria que perdendo o nosso corpo. Então, a Aletheia também representa um processo de recuperação do corpo. Tá? A gente tende a confundir corpo com autoimagem. Atualmente, a gente fica muito entretido, muito ocupado com a nossa identidade, né? E muitas vezes a gente acessa o nosso corpo a gente modela o nosso corpo, muitas vezes não reconhecendo que ele é vivo, né? Que ele não é um mero objeto. Então, às vezes a gente banaliza o corpo tal qual um mero objeto. E isso muitas vezes se caracteriza como uma relação muito violenta com a nossa intimidade e também com o nosso organismo. Isso tem levado muitas pessoas a padecer hoje em dia. Então, a gente diferencia o que seria esse campo da autoimagem do que seria o corpo humano. Tá? Essa sabedoria instintiva do corpo, essa sabedoria ancestral do corpo, ela nunca vai ser uma sabedoria de eu. Eu lembro que coloquei isso no nosso outro encontro, né? Então, como é que se dá isso na nossa prática, né? Todo mundo se silencia. Todo o exercício é no sentido do silenciar das ocupações da identidade, do silenciar do regimento da vontade. Quando a gente faz isso, a gente leva a nossa atenção para como os nossos fluxos de vitalidade estão estabelecendo uma organização da nossa intimidade, como isso, de uma certa forma, está implicando e nos vinculando com os outros agentes da presença. Então, a gente se encontra para se relacionar através do silenciar do eu e de sua vontade, em benefício dessas situações que são colocadas pelos pedidos da psique no espaço, nas relações. A psique e o corpo estão em constante estado de relação, né? Eu vou entrar com um pouquinho agora com uma série de conceitos e vou dialogar com vocês através de uma tela, tá?
Então, o corpo e a psique, a relação psicossomática, vocês estão conseguindo ver a tela aí? Sim? Tá. Essa relação que a gente vai abordar no Olha Terra. O primeiro passo é novamente comprometer a pessoa com a sua organização íntima. Isso significa voltar a participar com maior atenção do que significa ser alguém implicado de uma determinada maneira. Quando a gente fala de corpo, de vida no corpo, a gente está falando de fluxo de vitalidade que se mostra através de várias faces, através de uma riqueza sensível e emocional, né? Alegria, tristeza, raiva, medo, calor, frio, ou seja, uma realidade palpável. Então, o corpo traz à tona uma dimensão palpável da vida. É importante diferenciar o que seria a dimensão de identidade, uma camada narrativa subjetiva da vida, que é um contexto de significados, de temas, emblemas, né? Então, a gente começa a reconhecer a vida e valorizar ela nessa dimensão palpável. A vida como se mostra na realidade do organismo implicado pela presença. A gente sempre vai trabalhar um indivíduo silenciado no seu corpo, onde os praticantes fazem isso, e como eles se implicam na presença. Então, é sempre uma realidade relacional. Tá? Sempre uma realidade relacional. Então, olha, até cria um ambiente propício para as pessoas se relacionarem e para a psique, de uma certa forma, espacializar os seus pedidos. Nosso processo é um processo de integração psíquica. A psique e o corpo estão constantemente em relação, em busca de equilíbrio, né? E a gente sabe que isso é uma via de mão dupla, né? Isso é uma coisa que já se sabe há muito tempo, né? Ou seja, o que mobiliza a psique vai se expressar no corpo de alguma maneira. O que implica o corpo vai repercutir na psique. Sim? É possível reconhecer isso? Você vai ver que muitos trabalhos, o próprio yoga já sabe disso há muito tempo e produz movimentos para gerar estados psíquicos. Da mesma forma, você tem uma série de posturas, né, de cuidado com relação a si mesmo, em relação às emoções, que também geram um estado no corpo. Então, o corpo e a psique são uma via de mão dupla. Tá? Aquilo que afeta o corpo mobiliza a psique, aquilo que afeta a psique mobiliza o corpo. Então, é nesse diálogo que a gente vai estabelecer o nosso exercício. Tá? É uma relação em constante busca de equilíbrio, né? Esse equilíbrio, ele não é um equilíbrio idealizado, ele é sempre um equilíbrio possível. Então, o tempo todo, o nosso corpo e o nosso aparelho psíquico, como implicados pela presença, estão se ajustando no sentido de harmonizar, no sentido de equilibrar o nosso estado de ser. Tá? Para isso, obviamente, a psique se vale de todos os agentes de organização que ela dispõe. Todas as nossas emoções são agentes de organização psíquicos, são formas de organizar a vida. Isso é uma coisa que a gente precisa novamente recuperar, porque muitas vezes, né, é muito comum algumas pessoas estarem em oposição a uma determinada realidade emocional ou em oposição à atuação de uma determinada emoção. Então, não só você se vê implicado com uma emoção, como muitas vezes você tensiona essa relação interna lutando com ela. Então, a gente cria uma luta em relação a uma realidade emocional. Tá? Muitas vezes é isso que vai estabelecer o que se chama o autoenvolvimento emocional. Tá? E essa má relação com as emoções, em muitos sentidos, é o que vai fazendo a gente perder a nossa disponibilidade. Na minha visão, as emoções elas precisam cumprir um duplo papel. Elas organizam a nossa intimidade e elas também são pontes de relação para os outros. Né? Seria no contexto do Aletheia, que participou do encontro anterior, o exercício da honestidade e da autenticidade. Então, a honestidade seria: estou triste. Eu percebo que a tristeza está, de uma certa forma, engajada no trabalho de minha organização. Eu cedo a minha atenção para ter a maior participação consciente possível nisso, reconhecendo que a tristeza é um agente legítimo de organização. E, ao mesmo tempo, se eu estou triste, eu me comprometo em me expressar através da tristeza. Tá? Isso, hoje em dia, se torna muito difícil. A gente cria uma espécie de persona, né? Educada, que está mais engajada em esconder a nossa realidade íntima do que revelar. Então, a gente se tornou seleto demais com relação àqueles contextos que a gente se sente à vontade em se expressar emocionalmente. Eu entendo o porquê disso, né? O frágil, o vulnerável é muito julgado, né, no nosso tempo. Mas, ao mesmo tempo, isso representa algo terrível, porque uma emoção ela não é uma arbitrariedade. Né? Nada que acontece, tanto na psique quanto no nosso corpo, são arbitrariedades. Elas têm um porquê. Elas estão trabalhando em alguma dimensão de pertinência e relevância.
e a gente deveria produzir consciência se organizando nesse senso de pertinência e relevância. Então, muitas vezes, a gente cria dinâmicas de distanciamento afetivo porque a gente não se permite, né, participar com consciência da realidade emocional que nos implica e expressá-la, né? E nisso a gente vai pagando um preço muito sério, que seria a perda de contato da nossa consciência, do nosso corpo. A gente instaura distâncias afetivas com relação à nossa consciência do nosso corpo. No começo do processo, é uma característica forte, é uma fase de contato. Muitas pessoas precisam voltar a fazer contato com as próprias emoções. Tá? Então, todo começo do trabalho é um começo de novamente fazer o compromisso com a realidade do corpo, como ela se apresenta, né? O nosso corpo, ele não traz o que a gente quer, né? Ele traz à tona o que a gente precisa. Ele também não mobiliza só aquilo que a gente gosta, né? Ele dá notícias daquilo que está acontecendo, né? Então, para o Aletheia, a prática de base é uma pergunta que a gente faz, né? A gente sempre começa o trabalho dessa maneira: quem sou eu agora? E essa pergunta endereça exatamente os estados sensíveis e emocionais que estão engajados nesse momento, a pertinência desse momento de organizar a vida de uma forma palpável para a minha consciência. Então, para o Aletheia, o primeiro passo para praticar Aletheia é se interessar novamente por essa referência. Essa referência, ela se tornou algo desinteressante para nós ocidentais amantes da identidade, né? E a produção de identidade é, obviamente, um contexto legítimo, eu não estou me opondo a isso. Só que se a gente não tem essa referência interna, né, que é, de uma certa forma, uma dimensão de pertinência frente ao que está acontecendo, não só a minha expressão, como a minha escolha, como a minha produção de identidade, ficou muito corrompidas no sentido da irrelevância e da perda de pertinência em relação ao que eu sou e por onde eu transito. Então, essas distâncias afetivas, elas vão ser um campo fértil para uma série de distúrbios psíquicos, uma série de alienações assim mesmo. Então, o primeiro passo do nosso trabalho é voltar a valorizar a vida como ela se mostra implicada pela presença. Tá? Reconhecer isso como vida e valorizar isso, né? E pagar o preço de expressar isso, seja onde for e com quem for, porque é a realidade como a vida se mostra. Quando eu falo expressar isso, seja com quem for e onde for, é obviamente com um exercício do cuidado, né? É o ego no seu pleno trabalho de ponderar e regular as permissões para a sua disponibilidade. Mas o que é muito grave é, muitas vezes, é uma coisa que se tornou, infelizmente, muito comum no nosso tempo: eu estou triste dessa maneira, né? Ou seja, quando existe um cinismo muito consolidado, né, me apresentando e, por conta disso, violentando a demanda do meu próprio psiquismo para me vincular com a presença. Então, esse é um mau hábito que a gente adquiriu, que quem começa a praticar a ideia tem que abordar. Tá? Então, primeiro passo: a vida na sua dimensão palpável, através de cargas sensíveis e emocionais, implicando o corpo e convocando o ego ao exercício de produção de consciência, organizando a vitalidade. Então, a gente transporta para o contexto da consciência aquilo que o corpo já está fazendo. A relação psicossomática está o tempo todo organizando a vitalidade, produzindo esses estados de ser, né? Baseado nesses estados de ser, surge o nosso exercício de consciência e na sua atividade desejante, né? Na produção de sentidos, constituição de identidade, né? Também organizando agora em acordo com o corpo. Então, retomar essa dimensão do acordo com o corpo e vencer essas distâncias afetivas baseadas na rejeição a realidades emocionais e ao próprio corpo é o primeiro passo de quem pratica a Aletheia. Tá? O que vem à tona é o equilíbrio possível, né? A possibilidade é uma coisa muito importante para quem trabalha com terapia e para quem investiga o corpo humano, porque a vida, né, se estabelece no caminho da possibilidade. É sempre um acontecimento possível, né? É sempre uma possibilidade se encaminhando. Tá? A gente tende a ver a possibilidade como algo acomodado, medíocre, uma palavra que tem uma série de conotações que às vezes a gente precisa revisitar um pouquinho, né? O ser humano está fadado a viver possibilidades e parcialidades, né? E muitas vezes a gente não percebe disso porque a gente está evadido da nossa dimensão interna ou refugiado na nossa subjetividade, entretido muitas vezes com narrativas. Tá?
potencialidades, possibilidades, tanto no que diz respeito à percepção, quanto à compreensão e atuação na vida, né? Aí mora um trabalho um pouco difícil, né? Porque nós temos muitas idealizações, né? Mas se você for parar para pensar, todo estado de ser é uma demarcação de possibilidade. A gente nunca tem uma dimensão de totalidade desperta para a nossa consciência mobilizando isso. Provavelmente seria impossível, a gente enlouqueceria, né? Se algo assim acontecer, não seria capaz de dar conta disso. Tá? Seria uma intensidade avassaladora, a gente não seria capaz de dar conta disso. Então, quando a gente se volta para o corpo, a gente conhece a nossa real possibilidade, né? Em compromisso com essa real possibilidade, a gente se organiza, a gente aceita ser organizado e a gente se expressa, né? Ou seja, então há uma espacialização da psique, há um fluxo de vitalidade que mobiliza o meu corpo e se debruça sobre os vínculos, né? Se coloca no espaço. Esse movimento estabelece uma circulação que é necessária para a nossa renovação afetiva. Se eu me oponho à realidade emocional e de uma forma arbitrária me expresso, eu não estabeleço essa circulação que é necessária para a renovação afetiva. Então, esse cinismo, essa forma inautêntica de se colocar baseada em rejeição às realidades emocionais, ela gradativamente nos leva ao governo da falta. Ela gradativamente nos leva à perda de intimidade com a gente mesmo. Você pode ter pouca intimidade consigo, por incrível que pareça. E aí você tem o predomínio dessas distâncias afetivas em relação à sua própria potência. Tá? O sentido do amadurecimento de consciência não até é o amor à possibilidade, né? A possibilidade, ela é próspera por natureza, né? Eu era uma criancinha, pequenininho, um bebê, uma criança, hoje em dia eu sou um adulto, ou seja, a própria possibilidade vai me encaminhando num crescimento gradativo, né? Na medida em que eu me comprometo com ela e me visto no mundo da produção de vínculos. Então, a possibilidade não é a aceitação de metas, né? Ela é o compromisso com os limites comunicados pelo corpo no sentido de me manter numa dimensão de sanidade e de saúde. Então, possível é o caminho para o saudável. Tá? Quando eu vou além da possibilidade, eu estou extenuando, de uma certa forma, determinadas capacidades. Quando eu fico aquém, eu também estou, de uma certa forma, me abstendo de organizações que são de direito ou devidas. Tá? Então, todo o foco, no começo do Aletheia, é em direção ao que a gente chama de fundamento, o que seria essa inteligência instintiva, essa sabedoria do corpo, né, que produz toda essa dimensão sensível e emocional, e de obedecer a ela. Isso vai me dar qual é a minha possibilidade. E comprometido com ela, eu vou me colocar nas direções que eu sinto que me são favoráveis, né? Aí mora o processo de criação da individualidade e de investimento no mundo. Tá? Mas com essa referência. Tá? Quando a gente consegue fazer isso, o que a gente percebe no caminhamento do processo é que existe uma dimensão de animação que, na medida em que flui e estabelece vínculos, descansa. Esse descanso é um bom indicativo de que houve o devido exercício de consciência em acordo com essa organização própria do corpo. Tá? Tem uma série de distúrbios de sono e de estridências emocionais que vêm de a gente não estar vivendo um bom acordo com a medida da nossa vitalidade. Bom? Então, essa é a via fértil por onde prosperam os fluxos de vitalidade da psique que demandam reconhecimento, né? A psique ela demanda reconhecimento da gente, né? Nada descansa enquanto não foi reconhecido. Isso serve tanto para conteúdos emocionais mais próximos do que seriam as nossas experiências de vida e individualidade, e na medida em que você se insere no processo terapêutico, você percebe também demandas do campo familiar, da ancestralidade, né? Também fazendo pedidos à presença, requerendo a geração atual, no sentido de olhar para o passado e reconhecer alguma coisa, é um processo de fidelidade amorosa. Então, a gente sabe que a psique não deixa a consciência em paz enquanto ela não deu conta de representar aquilo que a sustenta. Em muitos sentidos, o trabalho do ego é produzir consciência, organizando a vitalidade e representando os seus conteúdos ideais, né? Quando a gente não se representa, a gente não é visto, né? E isso, na verdade, vai levando a gente a se sentir alheio à nossa própria produção de identidade, se sentir um estrangeiro na própria vida. Tá? Aí, novamente, começam a surgir essas distâncias afetivas.
Então, recuperar o corpo, reconhecendo a legitimidade dele de ser o primeiro lugar de reconhecimento da vida, é a coisa mais fundamental do nosso trabalho. Então, por que a gente foge da possibilidade? Porque ela é uma estrutura de obediência. Nosso corpo é uma estrutura de obediência. As emoções são estruturas de obediência. Quando a gente ouve obediência, a gente meio que... eu não quero obedecer a nada. E muitas pessoas têm a ilusão de que ser livre é não obedecer a nada. Né? Não existe isso. Toda liberdade obedece a algo, toda liberdade em condições. Então, na medida em que você faz esse processo de restabelecer essa dimensão de centralidade do corpo enquanto o primeiro agente de organização da vida, né? E baseado nas possibilidades que ele apresenta, produzir consciência, né? Você, de uma certa forma, esvazia um pouco aonde você se refugiou na sua subjetividade, porque, de uma certa forma, você rejeitava alguma realidade emocional sua, ou você fugia de se dar conta de algum acontecimento que tenha sido traumático. Então, na medida que a gente intensifica, né, a consciência daquilo que mobiliza o corpo, ele necessariamente vai convocando a gente dos nossos refúgios narcísicos subjetivos. Refúgios subjetivos são coisas muito comuns hoje em dia, né? Eles fazem com que a gente não perceba, né, não só a nossa realidade íntima, mas também incorpore uma série de filtros, né, sobre a fertilidade que o outro traz. Então, isso é um grande problema, também parte dessa dimensão de distância afetiva, né? Isso tudo é o campo do ideal, né? Então, o ideal pode ser uma forma de refúgio às condições da vida. Nesse momento, a nossa vida tem condições. Então, liberdade é o exercício dessas condições. Se eu não sei quais são as condições da minha liberdade, eu não tenho como exercitá-la. E não existe uma pessoa que não tenha condições. Então, a palavra condição, né, ela não tem só uma conotação negativa. Ela é o próprio compromisso que eu estabeleço na forma de um cuidado, né, para celebrar a minha vida, para me manter no campo da saúde e, de uma certa forma, prosperar nos investimentos que eu me sinto que são favoráveis, produzindo vínculos. Tá? Então, todo o foco do começo do processo, indo em direção a isso que a gente chama de fundamento, né, que seria essa inteligência instintiva, né, que produz toda essa linguagem sensível, é entrar em acordo com a possibilidade e conhecer quais seriam as condições de um exercício de liberdade, para exercitar a liberdade e não buscá-la. Porque a gente tem muito uma narrativa de busca de liberdade. Né? A busca da liberdade, eu posso compreender o que isso significa, né? Mas muitas vezes, enquanto terapeuta, eu vi buscadores de liberdade, de uma certa forma, tendo um discurso encantador, como uma forma de camuflar a incapacidade de estar consigo mesmo, como uma forma de camuflar ou de não se dar conta de uma distância afetiva que já está bastante consolidada. Então, é uma forma de se acessar por uma distância. Na busca, ela impõe uma distância. Então, nunca é aqui e agora, com quem eu sou e quem você é, e na troca que eu posso estabelecer. Então, muitas vezes eu não dou o meu melhor. Né? Isso é uma coisa grave. A gente deveria ter o compromisso de dar o nosso melhor a todo momento, né? Para a gente poder conhecer o nosso melhor a todo momento. Então, no Aletheia, todo praticante ele é desafiado a, em todas as relações, dar o seu melhor, a não ficar retendo em narrativas e discursos do medo nada. Né? Por que a gente não dá o nosso melhor? Porque nós temos uma dimensão temática e emblemática da vida que é própria da nossa identidade. Problema algum, todos nós temos isso. Ou seja, vivendo a minha vida, eu valorizei determinadas coisas diferentes de vocês e eu me empenho sempre em me aproximar disso. Sempre que eu posso, pela seletividade das minhas escolhas, eu vou compor o cenário que se aproxima desse acontecimento. Todo mundo está fazendo isso. Mas isso pode se tornar algo raro. Afinal de contas, a maior parte do tempo eu não vivo isso. Eu não vivo temas emblemáticos. A maior parte do tempo eu vivo um cotidiano. Né? Então, eu não posso contemplar que eu sou só livre. A minha liberdade eu só sinto quando eu estou nesse momento temático emblemático. Significa que a maior parte do meu tempo de vida não é pautado por um exercício de liberdade. Né? Então, muitas vezes, a gente vai longe demais nessa dimensão temática emblemática. Atualmente, ela é muito pautada pelo problema do hedonismo. Né? O hedonismo acaba cumprindo um papel muito importante no sentido de amortecer a dimensão do suportar, de nos dar o direito de não suportar vários aspectos da vida, que na medida em que a gente não suporta, a gente não faz contato, não fazendo contato, a gente se compromete a organizar. Né? Então, isso acaba sendo um grande problema hoje em dia.
Tá? Então, existe essa dimensão ideal, né, de temas e emblemas, que a gente se vale para reconhecer o valor da vida. Ele em si mesmo não é um problema. Só quando ele se transforma num refúgio, de uma certa forma, me dá o direito de não dar o meu melhor com quem eu estou agora. Então, isso faz com que eu me projete no fim de um caminho e me aliene ao caminhar esse caminho e as trocas que se estabelecem e me transformam no meio, nesse meio, né? Tá? Então, todo praticante assume o compromisso de dar o seu melhor para conhecer o seu melhor, né? No sentido de se investir na presença, né? De se investir na realidade que o implica, para produzir consciência comprometido primeiramente com a realidade da presença e, sim, no direito legítimo de ir em direção àquilo que sente que é mais valorizado, né? Porque quando a gente não está, né, comprometido com a presença e atento ao que nos está implicando, né, na relação com os outros, de uma certa forma a gente está desmerecendo esse acontecimento. Eu estou falando que, em silêncio, eu estou dizendo assim, vocês não são bons o bastante para mim. Eu só vou dar o melhor naquele lugar, com aquelas pessoas, naquele tempo. Vocês não são bons o bastante para mim. Então, em silêncio, a gente está comunicando algo terrível. Isso é menos vida para mim. Tudo bem, eu entendo que na dimensão emblemática e temática a gente possa supor que há menos e mais vida, né? Porque é uma característica do valor próprio dos significados. Mas para o corpo não existe isso. Agora é tão vida quanto daqui a uma hora e tão vida quando eu estiver naquele cenário emblemático que eu considero mais pertinente para mim. Então, por trás dessa dimensão emblemática e temática, há uma alienação de um exercício de valorização do encaminhamento da maior parte do nosso tempo de vida. Então, sem perceber, se a gente é viciado demais nessa dimensão temática e emblemática, que acaba levando a gente a personalizar, customizar em excesso, a gente se aliena do reconhecimento do valor do encaminhamento da vida, o que para todos nós é a maior parte do tempo. Então, há um preço que se paga de ficar preso demais ou seleto demais em experiências idealizadas, né? Então, o Aletheia vai compor, vamos relativizar o ideal com o possível. Beleza, esse ideal ele é um direito, né? Ou seja, você vai nessa direção e eu vou naquela, esses ideais são diferentes. Mas você vai pautado e comprometido na valorização da possibilidade, para você habitar essa experiência. Tá? Na medida em que o ideal prevalece sobre o possível, há uma alienação da nossa realidade presente, mesmo do íntimo, no aqui e agora, e também dos vínculos mais próximos. Tá? Isso tem sido um problema muito grande hoje em dia. Né? Então, o ideal acaba servindo de um comparativo para legitimar a evasão e no investimento na presença, vida temática, emblemática. Isso é um ponto que eu gostaria que vocês que estão fazendo esse curso levassem na forma de uma atenção. Como é que eu demarco esse tema que faz parte da minha vida, né? E quais são esses emblemas que eu persigo no sentido de evidenciar o valor da vida para mim, né? Procura ter uma noção dessa demarcação e, sim, procura trazer para perto, não há dúvida sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, voltando no que eu falei no slide anterior, né, se dá conta de que isso é uma dimensão parcial da vida que serve. É como você escolheu ou foi movido no sentido de reconhecer a vida e produzir valor. Mas não é a única maneira de viver e não é a única maneira de produzir valor de vida. Porque se você cai numa ilusão muito grande que isso pode ser assim, dessa maneira, você vai se tornando refém de uma forma assim. Isso também é um problema muito grande atualmente. Algumas pessoas se tornaram reféns de uma dimensão temática emblemática e rígidas demais numa produção de valor, o que muitas vezes significa reclamonas e cobradoras demais no sentido que não está em acordo com isso, né? Então, isso pode cumprir um papel muito estranho no sentido de violentar a realidade do convívio com a diferença, né? Para o Aletheia, o convívio com a diferença é algo muito importante. É algo muito importante. O outro me convida a ser outro. Então, fundamentalmente, ele me enriquece. Ele acorda os potenciais que moram no meu inconsciente. Tá? Então, se eu tenho uma tendência a ficar muito seletivo, eu posso ficar refém de uma maneira muito rigorosa de viver, né? E com o tempo, na verdade, eu começo a ter poucos recursos. Com o tempo, eu começo a ter uma série de
narrativas e discursos, por que eu não vou num determinado lugar, por que eu evito determinadas pessoas, eu me convenço que isso é bom. Em parte, provavelmente é, mas em parte também serve para as defesas frente ao que o diferente me convoca e eu não estou disposto a organizar. Então, isso pode ser um caminho para o empobrecimento, isso pode ser um caminho para a falta. Tá? Enquanto terapeuta, eu recebo muitas pessoas bem-sucedidas aos olhos do mundo que não estão satisfeitas. Porque para conseguir isso que elas queriam, elas se violentaram muito. Isso é muito comum hoje em dia. Tá? Elas não se olharam de uma forma, digamos assim, mais circular, né? Mas contemplando a simultaneidade que é característica da vida, na realidade do impacto das escolhas para os vínculos e repercussões para os outros à nossa volta. Às vezes foram focais demais, né? Ou abandonando partes vitais de si, ou as violentando para conseguir algo. E quando a gente chega lá, parece que não satisfaz. Então, isso é, muitas vezes, uma característica, né, dessa seletividade extrema que vai nos retirar do recurso. Tá? Então, gostaria que vocês que estão fazendo o curso desenvolvessem uma atenção sobre qual é a narrativa, qual é a dimensão emblemática e temática que vocês insistem em perseguir. Maravilha, né? Ao mesmo tempo, dividam um pouquinho mais da atenção de vocês no compromisso de dar o melhor de vocês em todo encontro onde vocês estão vivendo aqui e agora, né? Para vencer as distâncias afetivas com relação à própria intimidade e ao diferente que nos mobiliza nesse trânsito. Tá? Então, o ideal pode ser um sentido de aprimoramento a ser perseguido na medida em que compromete o exercício de renovação dos significados, quando em diálogo com a diferença e um sentido assumido. Maravilha! Aí ele cumpre um papel absolutamente louvável no nosso processo de diferenciação. Tá? Então, procurem ver aonde vocês estão refugiados na subjetividade, vocês têm nas idealizações uma forma de não cair na realidade e se comprometer com ela. Tá? Então, o ideal, enquanto forma de fugir da realidade, ele cobra um preço terrível, no sentido de empobrecer a gente e também de danificar nossas relações. Então, aí mora um exercício que eu gostaria que vocês tivessem atenção. Tá? O Aletheia, então, vai no sentido, né? Vamos lá, vamos dar um passo, de conciliação do eu com o seu corpo, na medida em que o eu é uma espécie de eleito da psique, né, enquanto o agente de organização da vitalidade e produção de uma individualidade, espacialização da psique fazendo vínculos. Então, o eu nasceu a trabalho. Né? Todos nós nascemos encarregados de um trabalho. Nosso primeiro trabalho é organizar a vida, produzir consciência organizando a vida. Às vezes a gente se dá conta, mas isso é um trabalho. O eu é um trabalho. O eu é um trabalho de organização da vitalidade. Né? E nisso você produz uma série de coisas. Mas ele é um trabalho de organização. Tá? Isso é importante ser dito porque muitas vezes a gente se torna passivo em relação a esse trabalho. Isso, com o tempo, vai levando a psique a volumar, né, estados emocionais para acordar a nossa consciência para esse trabalho. Então, há uma certa normalização da passividade, há um certo ressentimento do esforço. Há um certo ressentimento do esforço, muito comum no nosso tempo. Então, é necessário recuperar essa dimensão de que o eu é um trabalho diário, é um trabalho constante. Né? Você precisa se organizar a todo momento, porque você está vivendo a todo momento. Né? Então, quando você traz essa dimensão de vida palpável para o corpo, não é só quando eu estou naquele momento específico que eu estou vivendo, né? Quando os valores se evidenciam. É a todo momento, implicado pelo que eu gosto e implicado pelo que eu não gosto. Agradável ou desconfortável. Né? Então, para o Aletheia, né, o corpo ele tem uma dimensão de integridade em relação à vida. Por quê? O corpo está disponível para o eu e disponível para o humano a todo momento. O humano é um campo extremamente vasto de potências que individualmente a gente nunca vai ter a experiência inteira. Né? O humano se dá no processo de diferenciação com o meu rosto, o meu apetite, a minha forma de ser e assim com vocês também. Então, essa experiência diversa, essa experiência múltipla, multifacetada a todo momento. Tá? O nosso corpo está a todo momento igualmente disponível à dor e ao prazer. Está a todo momento igualmente disponível à alegria e à tristeza. Está a todo momento disponível ao conforto e ao desconforto. Está a todo momento disponível à morte.
Isso é a dimensão de integridade do corpo. O nosso eu, obviamente, não detém esse mesmo nível de permissão e integridade frente à vida. Tudo bem, as permissões do eu nunca vão ser como as do corpo, isso é natural. Tá? Agora, quando o nosso corpo se distancia demais dessa integridade, né, ele, de uma certa forma, vai se apartando de sua própria humanidade, o preço disso é de seu próprio potencial. Né? Então, novamente, surgem essas distâncias afetivas. Né? Todas as emoções organizam. Dor e prazer também são agentes de organização. Então, quando a gente está implicado por uma determinada forma, a gente está sendo organizado porque aquilo responde a uma demanda legítima. Né? Ou seja, é uma organização necessária frente a algum evento que a implicou. Novamente, participar disso e reconhecendo a legitimidade desse acontecimento faz com que o eu retome uma boa dose de integridade no sentido de pertencimento e participação no seu corpo, primeiro ponto. E indo mais adiante, que é o sentido de olhar até a profundidade desse corpo, enquanto essa dimensão do humano, inconsciente e alteridade, né? O humano está dentro e fora a todo momento. Né? São duas humanidades, eu poderia brincar, né? Ou seja, eu participo de uma humanidade, eu organizo uma humanidade nessa minha forma de ser, e eu participo de uma organização de uma humanidade, que é esse contexto de alteridade que habita o mundo nesse momento em que eu vivo. Então, você tem aí duas dimensões de humano que podem ser reconhecidas a todo momento, dando sustento ao nosso exercício de consciência. Tá? Dentro e fora, dentro e fora. Né? Então, na medida em que eu volto a reconhecer a legitimidade desses acontecimentos íntimos, eu aprofundo o meu senso de pertencimento e participação no meu corpo. E nisso eu amplio a minha disponibilidade para os meus próprios potenciais. Obviamente, isso vai representar um trabalho de organização, tá? Mas à medida que a gente vai rejeitando essa realidade interna, a gente vai se distanciando dos nossos potenciais. A psique, ela é um bicho teimoso, sabe? Então, ela vai atrás da gente, né? E é uma coisa que eu até brinquei no último encontro, né? O sofrimento, ele é algo muito interessante, porque ele é a psique batendo na porta do ego e falando, olha, você tem um trabalho, você tem uma dívida comigo. Né? O sofrimento, ele tem tudo a ver com você, e por isso que você não consegue simplesmente deixar ele de lado. Né? Então, ele é uma parte sua não endereçada, ele é uma parte sua não cuidada, é uma parte sua não amada. Né? Então, o sofrimento, muitas vezes, é um caminho de volta para casa. O caminho de volta para o compromisso de organização da vitalidade em acordo com a possibilidade. Tá? Então, vamos lá. A conciliação do eu com o seu corpo envolve tudo isso que eu estou falando, né? A legitimidade das emoções, né? Enquanto agente de organização, né? Ampliar esse senso de pertencimento e participação nesse lugar que eu habito. Então, o eu é um agente de organização que tem as referências do corpo para se colocar, em termos de expressão, em termos de poder de escolha. Né? Quando você fala de sensibilidade, você não está falando de nada abstrato. Né? É calor, é frio, é dor, é prazer, é alegria, é tristeza. É qualidade e intensidade. Então, não é vida abstrata. Né? Isso é o que a gente chama de possibilidade. A vida, como ela se revela em termos de qualidade e de intensidade. Tá? Então, ela pode ser averiguada e, por ser assim, você pode entrar em acordo com ela. Você pode entrar em acordo. Tá? Então, esse seria o primeiro lugar de conciliação. É um processo de relação sensível, né, que tem um sentido de integração psíquica. Então, todo o processo visa a conciliação com as nossas realidades internas e a produção de uma realidade de convívio entre os praticantes que está no sentido de celebrar a nossa constituição humana. O Aletheia tem um sentido de conciliação com a nossa condição humana e celebração da natureza. Tá? O segundo ponto é exatamente reconhecer que, na medida em que você faz isso, você se diferencia, você se torna aquele que você é. Então, o processo de diferenciação ele pode acontecer em acordo com o corpo e com os nossos potenciais, ou em desacordo com o corpo e os nossos potenciais. Né? Geralmente, quando é em desacordo, a gente vai tender a ser governado pela falta, a gente vai estar o tempo todo substituindo coisas para simular a liberdade, mas muitas vezes camuflando que a gente está preso em um determinado padrão. Né? Ou seja, em que o nosso poder de escolha, na verdade, está sendo consumido
por conta de uma falta de obediência a si mesmo. Obedecer a si mesmo é a base do que seria a produção do exercício de liberdade. Se eu não obedeço a mim mesmo, seja lá o que for que eu produzo, não vai dialogar muito pouco com quem eu sou. Então vai ser muito pouco mobilizador de significados, por conta disso, muito pouco disponível a ser investido em sentidos. Tá? Então pode se estabelecer uma sensação de que vida é essa, né? Que vida é essa? Isso é uma coisa que infelizmente está sendo muito comum. Pessoas estão produzindo vidas que não produzem alimento, né? Que não alimentam, né? Ou vidas que não estão pautadas numa satisfação, né? Vidas que não gostam de viver, né? Agora, olha, criar a sua vida é o seu grande desafio, né? Criar a sua vida é o grande desafio. É óbvio que a pessoa não faz isso porque quer, ela faz porque ela não pode. Então, quando você olha para o corpo e quando a gente se relaciona, né, silenciando o eu, o que surge no espaço é um fenômeno dos pedidos de integração psíquica. O que vem à tona? Todas essas estruturas de impedimento em relação assimilados por conta de eventos do passado, né, onde eu produzi identidade rejeitando as minhas próprias situações, onde eu produzi identidade respondendo às permissões dos meus pais, não fiz diferenciação parental, isso é muito comum também. Ou seja, onde de uma certa forma eu vou gradativamente espiando a vida e não criando uma vida pautada em satisfação. Tá? Então, na medida que a gente fala de humanidade, a gente está falando disso que eu sou aqui e agora. Tá? Para o Aletheia, né, e eu trouxe isso no nosso último encontro, a gente trabalha o humano na forma de um exercício. Então, o que humano? Esse que eu sou e esse que você é. A humanidade que eu experimento através do encontro. Isso é muito importante ser falado, porque quando se fala humanidade, você está falando de muitas demarcações. Né? E, então, no Aletheia, a gente é proibido de criar uma demarcação para o humano. Assim, uma proposta de homem e uma proposta de um mundo para esse homem. No Aletheia, a gente não pode fazer isso. Tá? Porque isso significaria não exercitar o trabalho que eu coloquei antes, de, opa, eu vivo possibilidades e eu experimento parcialidades. O que eu chamo de humano, como eu posso contemplar a humanidade? O que eu chamo de mundo não é o mundo, é o que eu vejo como mundo. Né? Uma pessoa do lado, a visão de mundo dele não coincide muito. Então, o sentido de amadurecimento do ego é se dar conta, né, de uma espécie de dimensão humilde, de viver possibilidades e parcialidades e reconhecer a riqueza da diferença. A riqueza de um mundo ser tão múltiplo, tão rico de diferenças. Ou seja, nunca se uniformizar, nunca se tornar uma coisa só. Então, a gente exercita a não demarcar um humano propositivo, porque a gente sabe que quando se demarca um humano, muita coisa fica de fora. Muita coisa fica de fora que é importante para outras pessoas. E, historicamente, quem fez isso aniquilou a diferença. É só estudar a história. Então, é necessário reconhecer a humanidade como um exercício. Exatamente a humanidade que eu experimento. Agora eu estou experimentando a minha humanidade. É algo palpável. Né? Então, não é uma proposição, ela é um exercício no Aletheia. Então, em momento algum, quem pratica Aletheia está trabalhando para um mundo onde todo mundo é feliz, de maneira alguma. Tá? Isso seria um absurdo, porque quem não for feliz provavelmente vai ser aniquilado. Quem se opuser a isso vai ser aniquilado. Né? É só estudar a história. Tá? Então, isso é uma coisa que eu insisto em colocar. A nossa humanidade é um exercício que, de uma certa forma, estabelece esse campo fértil para a nossa diferenciação. Tá? E se eu tenho o direito de me diferenciar, e isso é um direito resguardado pelo fato de eu ter um corpo, a diferenciação ela começa na natureza. Ela vai prosperar na dimensão afetiva, de produção de vínculos e de cultura, mas ela começa na natureza. Tá? Então, se o corpo me dá o direito a essa diferenciação, o camarada ao lado também tem direito a ela. Então, a gente estabelece uma espécie de ética de reciprocidade, dialogando com essas possibilidades, né? E, ao mesmo tempo, reverenciando o direito à diferença. Então, política é sempre um exercício. Tá? Então, aí a gente vai em direção ao que seria essa humanidade no sentido mais vasto. Então, tem essa humanidade enquanto tudo isso que está resguardado em termos de potencial do meu corpo, por ele ser um corpo humano, né? E ele serve de base para o meu processo de diferenciação, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma humanidade que é o coletivo humano. Né? Então, é o meu corpo e essa dimensão inconsciente de possibilidades do humano e essa imensa alteridade com tantas formas diferentes de ser. O foco do Aletheia é celebrar
essa dimensão, esse acontecimento, enquanto constituinte da nossa realidade. Então, o grande desafio de quem pratica aletheia é se relacionar estando aberto às influências da diferença. Reconhecendo que o outro que vem de outro lugar me influencia no sentido de acordar as potências que eu ainda não pude experimentar na minha forma de viver. Aí está uma grande riqueza das relações humanas. Tá? O nosso corpo está num amplo diálogo com a presença, né? A relação ela começa muito antes da nossa vontade, ela começa muito antes da nossa escolha. Quando duas pessoas se encontram, né, tá lá paradinha do lado da outra, na rua, elas estão se afetando. Elas estão se afetando um bocado, na verdade. Só que a maior parte dessa dimensão afetiva não vem a ser consciência. O que o praticante do nosso método vai fazer é perceber isso. Peraí, as relações elas não são só pautadas pela minha escolha. Não, sim, eu devo ir em direção às relações que eu escolho, mas no caminho eu encontro pessoas que me mobilizam. Eu já tive experiências muito ricas de me interessar como uma pessoa absolutamente estranha estava me afetando lá. Foram experiências extremamente ricas, sabe? Porque são encontros de humanidade. Então a gente vive muito essa dimensão da identidade, das permissões que a identidade consegue engendrar, mas muitas vezes a gente fica alheio a como a gente pode estar intensamente sendo mobilizado por uma dimensão de um estranho na presença, mas como não compactua com toda a minha codificação da realidade, meu senso de valor, eu sequer dou atenção. Fica enquanto um legado inconsciente. Então, no aletheia, todo praticante vai se interessar pelos acontecimentos da presença, pelas relações às quais ele está presente, tendo sido escolhidas ou não. Né? No sentido de se interessar mesmo, de o que me mobilizou aqui. E sim, nesse exercício engajado com o seu processo de diferenciação. Para ter essa experiência, né, constante dessa influência que é própria dos corpos. É própria dos corpos. Os corpos e a psique, através dos corpos, está se influenciando. A gente pode ficar num lugar muito pobre quando a gente fica muito recluso na nossa identidade. Muito, muito, muito. Tá? Então, esse é o passo seguinte do nosso exercício relacional. E a última dimensão do nosso exercício relacional, talvez a mais difícil, né, porque envolve um contexto mais amplo de pensamento de consciência, é reconhecer que o nosso corpo humano é parte da natureza. Né? Ou seja, ele brotou desse lugar. Ele também é um agente da natureza. Né? Então, são dimensões de integração de contorno de consciência. Então, o meu corpo, por ser parte da natureza, ele também cumpre um papel aqui. E aí eu brinco um pouquinho, porque seria a produção da beleza. Não, o corpo seria, ou seja, o ser humano é aquele que é capaz de declarar a beleza de todas as coisas, de produzir e de reconhecer a beleza. Então eu brinco que a abelha faz mel, o ser humano produz beleza. Né? O ser humano é o único ente criador, né, da natureza. Então, de uma certa forma, quando a gente exercita o nosso dom, aquilo que nos é único, a gente cumpre um papel também na renovação afetiva e na fertilização que é própria da natureza. A gente pode estar muito dissonante em relação à natureza, meramente objetivando e banalizando ela enquanto bem de consumo. Isso é um problema bastante pertinente do nosso tempo, que foi alertado pra caramba por uma série de pensadores no século passado. Tá? E nisso a gente não reconhece o direito dos outros entes na natureza de também pertencer e participar. Então, o que você tem é um agravamento, né, do que seria o exercício de relações no sentido de conciliação com a natureza. Começando com eu, a minha individualidade, as experiências da presença, como implicado pelos outros agentes do lugar, o reconhecimento da vasta dimensão do humano, né, ou seja, a minha forma de ser é meramente uma única forma de ser, não me cabe legitimar a forma de ser de todos, ou seja, isso é um alerta para eu não brincar de Deus, e a gente tem uma tendência imensa a brincar de Deus, né? E a aniquilar quem não compactua com isso. E aí sim, a última instância disso é reconhecer que nós também somos agentes de transporte da vida e de fertilização da natureza, no que seria o trabalho de criação. A nossa própria individualidade é uma dimensão criativa, mas ela não é a única. Né? Quando você vai em relação ao criativo, você está falando de algo que é pertinente a uma coletividade. Tá? A criação é algo de pertinência coletiva. Tá? Então, o trabalho começa curativo, né? É de conciliação com a sua origem instintiva, que se mostra nas possibilidades,
Pertencimento e participação na família. Muitas vezes, nos nossos encontros, os pedidos da psique vão trazer cenários regressivos, né, de encapsulamentos emocionais por conta de dores do passado, por conta de acontecimentos do passado. Muitas vezes a gente é chamado a revisitar isso. Revisitar isso não é pelo discurso do Leté, são por movimentos do corpo, né, são por realidades sensíveis que nos implicam na presença. Tá? É um processo fenomenológico. Né? Porque a gente precisa se conciliar com esse nosso lugar de nascimento. Nosso lugar de nascimento é o nós familiar. Nós nascemos numa família. E a família é um sistema afetivo também em movimento, né? Que não tem um agente de organização no centro. Né? O centro, de uma certa forma, é vazio. É um sistema que se organiza e se equilibra sem ter um ente no centro. Geralmente, quem ocupa ou se dá o direito de ocupar o centro de uma família paga um preço imenso no seu processo de diferenciação. Tá? Isso, infelizmente, acontece. Tá? Quando eu fico deslocado do meu lugar de direito, né, a perspectiva que me cabe, seja de filho do meu pai, de neto do meu avô, e de uma certa forma eu transgrido a ordem, como o Bert Hellinger vai colocar, né, fora desse lugar eu não tenho acesso ao que seria a perspectiva da minha possibilidade. Né? Então eu acabo constituindo dívidas em relação à produção de um senso de mim mesmo que é capaz de descansar nesse meu lugar natal. Tá? Então isso também é parte de um padrão bastante comum. Eu não vou aprofundar isso nessa aula, isso na verdade é artigo da aula seguinte, tá? Que seriam os problemas da perda do corpo. Tá bom? E a sabedoria produzida pela experiência de vida. Isso é uma coisa que sempre me deixou muito intrigado. Né? A gente, às vezes, não produz sabedoria na nossa própria experiência de vida. A gente vive, mas não produz sabedoria da experiência de vida. E muitas vezes é porque a gente não se deu o trabalho de significar. É muito estranho como, às vezes, a gente fica preso em repetições que vão se tornar, às vezes, muito... como padrão, ele fica degradado, né, quando ele ganha um tempo menor. Né? Quando ele é grande, eu não percebo que eu estou sendo governado no padrão, eu não consigo nem ligar, é o padrão me governando. Mas na medida em que eu vou sendo governado pelo padrão, ele vai tendo poder sobre mim. E é poder sobre a minha escolha, sobre a minha expressão, sobre a minha vontade, sobre a minha capacidade de mudar, basicamente. Né? Aliás, o corpo ele é pura mudança, ele está mudando o tempo todo, né? Porque ele está sendo afetado pelo tempo, ele vive todo dia, e todo dia ele muda. A nossa alienação ao corpo faz com que também a gente não perceba a mudança acontecendo, e que a mudança se torne algo muito difícil de acontecer. Isso é uma coisa muito estranha, já que é o próprio estado de ser das coisas. Tá? Então, muitas vezes a gente habita muito pouco o que a gente vê. Se vale muito pouco disso, e isso acaba levando a gente a repetir e se colocar em situações insistentemente desfavoráveis, né? Porque a gente não gerou consciência frente a como nós fomos mobilizados pelo que nos aconteceu. Nós temos muitas tendências à perda de contato, à dissipação, à produção de anestesias, né? Compensações prazerosas. Isso tudo é muito danoso para a nossa relação com o nosso corpo. Com o tempo, isso leva a uma série de somatizações. Sabe? Então, é necessário sentir aquilo que é mobilizado pelo encontro e organizar, né? Exatamente para gerar uma sabedoria. Né? As emoções elas podem amadurecer ou não. Né? Eu percebo, como terapeuta, que é muito comum o medo ficar numa dimensão bem infantil. Bem infantil. Né? Então, a vontade de amar é muito grande, a intensidade do amor é muito grande, mas acaba sabotando porque o medo é a característica de uma criança carente. E aí as relações instantaneamente são comprometidas. A demanda para o outro é imensa. Você tem que me amar! Né? Mas é porque eu não consigo me amar ainda. Então, muitas vezes, o medo ele fica retido numa dimensão muito infantil e uma série de outras intensidades vão adiante, mas esse desequilíbrio, que é gangorras, né? Que fazem com que as relações, muitas vezes, não se estabeleçam. Tá? Então, é necessário amadurecer o medo. Né? Então, a Aletheia vai focar muito no papel do medo, no processo de finalização. Nós temos muitos motivos para sentir medo. Todo ser humano tem. Sentir medo não é um problema característico do indivíduo, do Mauro, né? Ou da Marcele, por exemplo. Sentir medo é uma parte fundamental de ser humano, é uma parte fundamental da minha condição humana. Por quê? Enquanto ser humano, eu me encontro ofertado ao desconhecido. Agora, nós todos estamos ofertados ao desconhecido. A gente opta por não reconhecer, porque reconhecer isso, reconhecer a gravidade que isso tem, a gente pode reconhecer no sentido de informação. Tá?
consciência, em muitos sentidos, é ganhar peso das coisas. Então, eu posso ouvir isso? Tá bom. Não. Em algum momento, isso ganha uma dimensão de gravidade. Você está realmente ofertado ao desconhecido. Mas a gente tem uma série de pressupostos, subterfúgios, filtros, que são inibidores dessa realidade. Alguns como forma de lidar legitimamente com isso, de dimensionar permissões para os investimentos afetivos e constituir senso de reputação com toda consciência. Outros não. Formas de anestesiar, de retirar o contato, deixa o trabalho. Dá para diferenciar isso. Tá? Então, nós estamos ofertados pela vida ao desconhecido. Por isso, o medo cumpre um papel muito importante, né, do que seria essa possibilidade. E ele pode amadurecer ou não. Então, no Aletheia, o cuidado, o medo é a semente do cuidado. Na medida em que é o medo que vai trazer à tona a minha possibilidade. Tá? A nossa cultura de consciência, ela vilanizou principalmente a raiva, o medo e a tristeza. São as emoções que tendem a ficar retidas numa perspectiva infantil e, por conta disso, são aquelas que vão pegar a gente, né, para dimensões regressivas e vão convocar a gente para fazer terapia, muitas vezes. Tá? Então, produzir experiência de vida, sabedoria frente à experiência de vida, né, para ter esses muitos recursos, ter uma dimensão de amadurecimento emocional que propicie que eu faça investimentos mais longevos. Porque quem fica numa camada muito imatura fica muito no imediatismo e na reatividade. Imediatismo e reatividade são dimensões muito infantis de uma experiência afetiva. São sinais que a pessoa ela não consegue se investir muito a longo prazo. E eu tenho encontrado muitos adultos presos, capturados por reatividade e imediatismo. Tá? E aí isso pode comprometer até a produção de satisfação. A gente confunde prazer, né, com satisfação. Prazer é diferente de satisfação. Tá? A satisfação ela é produzida na relação da dor com o prazer. Ela é algo diferente. Tá? A dor comunica limites. Né? Então, é necessário romper essa dimensão imediata e reativa para poder se investir em compromissos maiores, compromissos que demandam maior esforço, que demandam maior espera, demandam maior relação com o tempo. Maior vínculo com o tempo. Né? Em muitos sentidos, isso leva a gente ao amadurecimento. Né? Por conta da nossa adequação, o nosso processo de socialização, o próprio processo civilizatório, no sentido maior, todos nós precisamos reprimir uma série de instintos, principalmente aqueles vinculados à sexualidade e a uma dimensão de violência, senão não se constitui sociedade. Faz parte do processo. Mas no Aletheia, quando a gente olha para o fundamento, para essa realidade instintiva do corpo, a gente vai revisitar como a gente foi adequado, como é que foi o nosso processo de adequação social. Como a educação familiar, as permissões que os pais estabeleceram para a nossa vitalidade, né? E como a educação institucional marcou a gente. Né? Porque se a gente meramente se adequa, isso pode ser muito grave, a gente pode não conseguir chegar na dimensão criativa. Então, no Aletheia, a gente relativiza, a gente revisita como a gente foi adequado, como esses condicionamentos restringiram o nosso potencial e que margem há para novamente revisitar essas permissões e renová-las no sentido de uma intensidade criativa. Se a gente meramente se adequa, dificilmente a gente se realiza. Então, o foco do Aletheia é chegar numa experiência criativa por um exercício de cuidado, criativa por um processo curativo. Tá? O processo de criação é um processo que requer muita intensidade investida em contextos de maior pertinência coletiva ou em contextos de maior penetração desconhecida. Isso que caracteriza, na minha visão, a criação. Pertinência coletiva, penetração no desconhecido. Tá? Então, aí está essa questão do potencial desperto inconsciente. Né? O potencial desperto seria esse campo do que é virtuoso e fluido e sustenta. Maravilha, problema nenhum aí. Mas também daquilo que é sombrio, ou seja, a potência que, de uma certa forma, me visitou, né? E eu não a organizei, ou não produzi a ela, não a convidei a ser parte de mim e circular para a minha individualidade. Ela foi rejeitada, de uma certa forma, eu estou em conflito com ela. Né? Aí está um contexto do que a gente chama de sombra negada. Né? Existe uma sombra negada, existe a sombra enquanto puro potencial, né? Que ainda não veio a ser. Essa sombra negada, de uma certa forma, ela está consumindo vitalidade dentro da gente, sempre espreita, buscando maneiras de se expressar, maneiras de se inserir nas relações, né, apesar da gente. Né? A psique,
ela pode se organizar através de você, ou seja, implicando o corpo e convocando o ego à organização, e aí sim, pela ponderação, ele se coloca, ou também apesar de você, tensionando as relações, através da projeção psíquica. Esses são dois lugares onde, na nossa prática, nas nossas relações sensíveis, a gente vai reconhecer o processo da psique. No Aletheia, toda a projeção psíquica é norteada de volta para o praticante para gerar um evento interno. E a olhos vistos esse evento acontece. A pessoa é implicada pelo que ela rejeitava e ela é desafiada a organizar isso no grau de possibilidade. Tá? É assim que a gente vai pautando o despertar do corpo, o despertar o Aletheia. Né? Tá? Esse despertar, em muitos sentidos, é fazer um novo acordo com a vida. É reconhecer que você tem um corpo, que ele é humano, e isso te faz mortal. Né? Isso te faz mortal. A nossa mortalidade é a conciliação com a nossa condição humana. Nós somos seres mortais que, de uma certa forma, vivemos inebriados por uma imortalidade em refúgios narcísicos. Né? E isso cobra um preço imenso da gente, a alienação do tempo que passa. Né? Existe oportunidade é algo real. Né? E às vezes a gente está tão alheio a ela que a gente perde muitas oportunidades na vida. Né? Porque a gente se dá um direito de uma temporalidade da nossa subjetividade. Em refúgio narcísico, às vezes o tempo não passa. Parece que o tempo não passa. Você pode ficar muito tempo entretido com uma realidade subjetiva, alheio a uma série de demandas da psique e das relações, né? Em detrimento delas. Né? E o tempo para o corpo passa rigorosamente todo dia. Todo dia. Todo dia. Né? Então, no momento que a gente recoloca o corpo nesse lugar e assumimos compromisso com ele, é necessário se conciliar com a sua condição humana, que é uma condição de finitude. Né? Não estou falando isso no sentido determinativo, pelo seguinte motivo. O sentido do corpo é a finitude. O sentido do eu é aquilo que a gente produz, né? Para lidar com isso, em termos de significados, né? Em termos de narrativos. E todo mundo faz isso de sua maneira, e existem dimensões coletivas também para fazer isso. Tá? E aí, no Aletheia, isso é respeitado enquanto um direito de cada um. Mas desde que contemple esse sentido do corpo, essa demanda do corpo por finitude. Porque a finitude, ela cumpre o papel na nossa saúde. Então, quando a gente fala de possibilidade, isso que vem do fundamento, a gente está falando também da participação consciente nos movimentos de desconstrução. Muitas pessoas hoje em dia estão sofrendo porque evitam a todo custo a desconstrução, mas isso sabota o próprio processo de renovação afetiva e de produção de identidade. Né? Então, a finitude, ela é um agente de renovação afetiva e propositor de saúde. Quando eu falo da finitude, eu não estou falando só do evento do meu falecimento. Estou falando do que está acontecendo agora na minha animação. Sabe? Então, há uma defasagem, né, fruto de uma rejeição ao papel da finitude na nossa organização afetiva. Tá? O campo criativo, o campo da criatividade, ele é pautado na produção de uma individualidade que sustenta, ou seja, você tem uma dimensão autêntica do viver. Né? Você cria uma individualidade que verdadeiramente se sustenta. Né? Para poder se relacionar sem fazer demandas de carência para outras pessoas. Porque a carência, na verdade, é algo muito violento, né? A gente não percebe. O carente, na verdade, ele está tensionando o seu entorno, ele está, de uma certa forma, convocando os outros a cumprirem papéis no seu próprio passado. E isso é terrível, porque o que é rico no outro é o fato dele ser o outro que vem de outro lugar. Ele me insemina por ser diferente. Na carência, de uma certa forma, a gente amortece isso e a gente convoca esse outro, consumindo ele, a de uma certa forma dialogar com o cenário prévio nosso, que a gente não conseguiu ainda integrar. Tá? Então, a carência acaba sendo um fator de degradação das emoções. Então, essa individualidade sustenta, ela é uma dimensão de compromisso, né, com uma responsabilidade pautada em integração, tendo a referência do corpo e dos fluxos de vitalidade da psique na produção de identidade. Tá? Se colocar à frente ao outro e ao mundo e ao desconhecido de forma propositiva. Isso seria o desafio maior do nosso trabalho. Né? Fazer de propósito as coisas. Né? A gente usa muito, né, no português o propósito como desculpa. Pô, não foi de propósito. O ideal é que as coisas sejam de propósito, sejam com propósito. Né? Então, no Aletheia, a gente diferencia o desejo do propósito. A atividade do desejo é a atividade de uma produção de uma individualidade. A nossa individualidade em si mesma é uma dimensão de vida partilhada. Porque eu sou indivíduo porque eu faço o que eu faço, frequento onde eu frequento,
me relaciono com quem eu me relaciono. Então, ela não é algo apartado só meu, ela é uma dimensão de trânsito da diferença, de demarcação em relação com o mundo. Tá? Nossa individualidade não é algo que eu levo para casa e fica comigo. Ela é um campo de vínculos. Então, ela é atravessada pela diferença. Né? Então, o campo do propósito ele já é um problema de outra ordem. Né? Então, no Aletheia, eu tenho o desafio de perguntar o que significa ser eu, mal, produzir uma individualidade que se sustenta. E eu sou desafiado a perguntar o que significa ser humano. Aí estaria uma dimensão de prática espiritual do nosso trabalho. Então, isso é uma maneira de acessar o inconsciente coletivo, né? A gente já vai para além de uma demarcação de individualidade, e perceber a riqueza das potências e a intensidade das potências que requerem em nós um contorno mais amplo. Né? O eu não é o único sujeito de organização da psique, o nós é um sujeito de organização da psique, e tem determinadas intensidades do inconsciente que só descansam num exercício de participação no nós. E é isso que fez todas as espiritualidades existir. Né? Então, o propositivo seria o compromisso, né, no caso de quem pratica Aletheia, com a conciliação com a sua humanidade e participação na natureza, através do exercício relacional pautado sempre no amor à possibilidade. Tá? Vou trazer um trechinho do Antoine Artaud, que foi um artista do século XX, né? Francês, se não me engano, um autor francês. Foi do surrealismo, né? E depois ele participou daquele movimento do teatro da crueldade, né? Esse tem uma transmissão muito interessante dele que aconteceu em 1957, uma transmissão de rádio, né? Onde ele estava falando para acabar com o juízo de Deus, né? E aqui você tem uma transcrição de um pedacinho dessa transmissão, né? O Deleuze foi muito responsável. O Deleuze e o Guattari foram muito responsáveis, foram os dois, na verdade, né? Sempre é importante lembrar. Quando eles escreveram aqueles dois livros da série Esquizofrenia e Capitalismo, né, que é o Antiédipo e o Mil Platões, você vai ter um dos capítulos que é o Corpo Sem Órgãos, que foi uma bela proposição do Arthur. Né? Então, esse trechinho fala assim: se quiserem, podem meter-me numa camisa de força, mas não existe coisa mais inútil que um órgão. Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos, então terão liberdade dos seus automatismos e devolvido sua verdadeira liberdade. Por órgãos, o Arthur não está querendo dizer coração, fígado, rim, pulmão. Ele está, de uma certa forma, falando desses condicionamentos, de uma certa forma, determinam as nossas possibilidades. Ele está falando de um amplo processo de relativização de como a gente é adequado, de como a gente é governado, muitas vezes, de uma forma arbitrária, para conseguir, esse é o esforço dele, fazer uma pergunta original e se colocar à frente ali. Né? E todo o processo que ele estabelece é um processo bastante denso, bastante intenso, né? De desconstrução desse eu em benefício de uma pergunta muito original, de um ato de criação que é o ajuste. É uma referência muito interessante, né? Tanto da beleza de um processo de desconstrução, né? Quanto também da coragem de realmente se interessar pela originalidade de uma experiência da vida. Né? A camisa de força foi algo que, de fato, o Arthur usou. Né? Ele foi internado muitas vezes. A história dele é muito bonita, muito conturbada. É uma bela história de uma força, de uma psique em busca de uma experiência de autenticidade. Tá? Tem um trechinho dele que eu posso colocar. O meu tempo ele não é muito grande, né? Então tem que ver mais ou menos o que eu consigo fazer com vocês. Então eu vou... Deixa eu só um instantinho. Ele está aqui no meio, como parece, a imagem é terrível, né? Não, botei o errado, eu acho. Vocês estão vendo o quê, minha gente? Peraí. Acho que é isso mesmo que vocês estão vendo, né? Professor ist extra hierher gekommen, um ein paar Fragen an dich zu richten. Só um instantinho. Não está entrando a imagem, Mauro, só está entrando o áudio. Eu estou vendo aqui, só um instantinho, tá? Porque tem muita coisa aberta aqui. E aí... Acho que você vai ter que compartilhar especificamente os vídeos que tem como compartilhar. Tá. Eu acho que eu achei aqui. Então, vamos lá. Deixa eu sair aqui.
Não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês estão vendo? Uma imagem que parece de um Nosferatu, por acaso, sentado na beira de campo. Essa imagem me faz tremer só de ver, mas enfim. En le faisant passer une fois de plus, mais la dernière, sur la table d'autopsie, pour lui refaire son anatomie. L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animalcule qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organe, alors vous l'aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des belles musettes, et cet envers sera son véritable endroit. Bom, fica como uma referência para vocês, né? Um vídeo bastante estranho, vale a pena vocês pesquisarem quem foi o ator, qual foi a proposta dele. É uma proposta muito interessante de olhar sobre si mesmo, de olhar sobre o corpo humano, de olhar sobre a sociedade e de uma proposta de acionamento do mundo muito pautada em seria a criação, o desafio de criar. Tá? Eu coloco muito no sentido de vocês terem essa referência. Tá? Então, despertar a Aletheia no corpo, né, envolve fazer o compromisso com essa potência no encaminhamento da presença, se comprometer com a organização da atividade, que eu repito muito, eu gosto de voltar nesse ponto, vocês entenderem como isso é uma demarcação importante. Tá? A gente chama isso de fundamento, a primeira perspectiva do Aletheia. O Aletheia ele é pautado em 3 perspectivas, fundamento, transcendência e relação. São 3 perspectivas que todo praticante tem que exercitar no encontro. Fundamento, compromisso com instinto e possibilidade. Transcendência seria como eu me vinculo, como eu produzo expressão, como eu produzo escolha, como de uma certa forma eu vou conduzir isso para um contexto de significados que vai ser a base de sustento da minha consciência. Em muitos sentidos, onde se diferencia. Camada. Como eu encaminho a minha potência para dialogar de uma certa forma com o que me acontece e para transformar isso na direção que eu sinto que me é de direito. Sim? A relação seria, na verdade, exatamente onde eu vou produzir identidade, porque isso precisa ser pertinente e relevante aos lugares que me implicam. Isso precisa necessariamente ampliar o meu senso de mim mesmo num compromisso de pertencimento e participação com os diálogos que eu estabeleço. Então, a gente está sempre comprometido com essa perspectiva de relação. Esse exercício humano, esse reconhecimento dessa humanidade se encaminhando na medida em que é atravessada pela diferença e tem o seu potencial acordado. Então, essas seriam as 3 perspectivas que a todo momento a gente trabalha. Tá? Aletheia, né? Vou aprofundar um pouquinho a compreensão desse termo. Né? Aletheia, na verdade, quer dizer não esquecimento. Tá? É um termo do grego antigo, né? Tá ligado ao rio Lete. Né? Lete é a palavra de esquecimento para a Grécia, né? Para o grego antigo. Né? Não esquecimento de si, não esquecimento de sua constituição e realidade. É assim que a gente assimila esse termo no Aletheia. Então, o trabalho de consciência é um trabalho de não esquecimento. Quando a gente fala não esquecimento, quando a gente está esquecido, na verdade, não tem um vazio, um nada, tem uma ocupação na maior parte do tempo. A gente está entretido com a nossa subjetividade na maior parte do tempo. Então, esse esquecimento ele é a ocupação qual?
É a ocupação com algo que é muitas vezes alheio à realidade do corpo e à presença, e por conta disso vai ser muito difícil em direção à celebração dos vínculos que foram produzidos nesse contexto. Tá? Então, o não esquecimento de si e de sua realidade. Né? A realidade na Terra, ela não é uma busca por uma definição, de uma demarcação que seja comum a todos nós. Uma das traduções de até é verdade, né? O que a gente assume no sentido de averiguar. Então, quem pratica a aletheia averigua a realidade. Que realidade? Aquela que o implica. Aquela realidade sensível emocional que o implica. Então, são demarcações de realidade. Porque realidade é um termo, né, muito grande também. Então, é averiguar a realidade. Não é ter verdades, né, que muitas vezes se aproximam mais de certezas, mas, de uma certa forma, serem as validadoras da minha experiência de mundo. Mas está comprometido com a averiguação da sua realidade nesse encaminhamento do exercício humano. É assim que a gente se vale desse termo. Tá? Vocês podem pegar uma referência, né, desse termo, não seria os mistérios órficos, né? Ou seja, lá no período arcaico grego mesmo, no século VI a.C., começou a vir, né, essa dimensão do que era a Trácia, na época, hoje em dia acho que é uma região da Bulgária, ali, né? Algo mais do Oriente, e eles começaram, na verdade, a trazer o pensamento da imortalidade, porque a religião grega institucional não propunha imortalidade. Não propunha imortalidade, não. Tá? E junto com a prática das bacantes, o culto a Dionísio, os mistérios órficos e a religião mais institucional, estabelecendo um diálogo no começo muito bom, depois começou a ser conflituoso. Mas, enfim, dentro dos mistérios órficos, né, quando a pessoa morria, isso é uma narrativa mítica, tá? Ela, de repente, acordava com muita sede, né, numa procissão de almas, numa procissão de mortos. Né? Essa é a imagem. Né? E ao lado de onde ela estava caminhando tinha o rio do Léter, o rio das águas do esquecimento. Né? E todo mundo ia desesperado, sedento, e bebia e esquecia de si, de sua própria vida. Né? Então, quem praticava esses mistérios, comprometido com eles, tinha que suportar essa sede e ir para o lado oposto. Quando ia para esse lado oposto, depois de um caminho, encontrava uma espécie de guardião. Narrativa assim. E esse guardião meio que confrontava a pessoa. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Né? Meio que dava um esculacho na pessoa. Né? E a pessoa tinha que responder algo, que era algo secreto dessa prática dos mistérios órficos. Né? Que era mais ou menos assim, né? Eu sou filho da terra e do céu estrelado e minha origem é celestial. É uma coisa assim, tá? Sintetizando, é algo assim, né? E aí ela ganhava o direito de passar, também sendo avaliada por uma série de outras coisas, e ela podia beber da água de Mnemose, que era o rio da memória. E aí ela estava no sentido de transcendência e contemplava a sua memória e sua experiência. Tá? Então, você tem uma referência desse não esquecimento enquanto a forma de transcender, não esquecimento enquanto uma forma de produzir uma realidade para além de um determinismo da finitude que pauta a realidade do nosso corpo. Né? É fato que o nosso corpo vai morrer e que ele vai levar o eu junto consigo. Né? Então, no aletheia, a gente percebe essa parte difícil do processo, porque a gente produz muita identidade, na verdade, baseada em rejeição à finitude. Só que produzir consciência rejeitando a finitude é produzir consciência sem realidade. É produzir realidade subjetiva, mas que não descansa numa realidade de fato, uma realidade de natureza. É fato que nós vamos morrer. Todas as pessoas que viveram antes de mim morreram. Né? Eu sei que eu vou morrer. Agora, nós ocidentais produzimos uma cultura de consciência muito pautada na alienação disso. Então, novamente, para além do falecimento, né, do fim da minha vida, atualmente a gente está adoecendo psiquicamente por não considerar o papel da finitude na nossa renovação. Então, esse é um problema presente, não é só um problema vindouro. Então, para o aletheia, cujo sentido é conciliação com a humanidade, que eu experimento, e com a natureza, que eu participo, necessariamente eu preciso reconhecer quais são as demandas da finitude no meu processo de renovação afetiva, quais são as demandas da finitude no meu processo de produção de identidade. Para muito além de uma dimensão mórbida, não há nada de mórbido nisso, que vem a fertilidade. Né? Se você olhar a natureza, morte e fertilidade são absolutamente a mesma coisa.
é a nossa cultura de consciência que coloca uma para cada lado, né? O que morre na natureza fertiliza, isso é fato. Qualquer coisa que você observar morrendo na natureza está no sentido de fertilidade. Só o ser humano se dá o direito de fazer de frente e muitas vezes cria refúgios subjetivos para não participar dessa realidade ou desse acordo de tudo que é vivo. E esse acordo ele é um acordo grande. A formiga está submetida a isso e o sol também vai morrer. Né? Só o ser humano se dá o direito de ser mortal, mas não se dá conta disso. Né? Então, isso é um ponto bem importante para você voltar a participar e ter consciência do seu corpo, porque o seu corpo está lidando com a finitude, os fluxos emocionais estão sujeitos a ela, e você vai morrer porque o seu corpo vai te demandar isso em algum momento. Então, onde a gente produz identidade rejeitando a nossa condição, o que a gente produz é ilusão, não é realidade. Aí sim você teria o contexto da subjetividade enquanto uma dimensão de ilusão e não de realidade. E essa ilusão tem um preço por não produzir descanso no final das contas. Tá? Então isso para a gente é muito importante. Tem aqui um textinho que é muito pequenininho, na verdade, é a primeira frase de um texto do... só um instantinho. Deixa eu botar aqui. Do Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Borges é um autor que eu simplesmente venero. Né? Vocês conseguem ver aí? Sim? Ser imortal é coisa sem importância. Exceto o homem, todas as criaturas o são, porque ignoram a morte. Né? A consciência da finitude é um desafio do ser humano, né? É um problema humano. Né? Os outros entes da natureza não sabem que vão morrer, apesar de experimentarem a morte. Sim, na iminência dela, eles a reconhecem, eles a sentem, eles a experimentam. Mas o ser humano é o único que é capaz de problematizar a finitude, né? De lidar com ela produzindo distâncias. Né? Isso é uma característica única nossa. Né? E isso acaba representando um grande problema na medida em que nos dá uma espécie de direito a brincar de Deus em relação à nossa constituição de realidade. Tá? Então, volto a frisar aqui para o Aletheia, é muito importante essa dimensão de conciliação com a finitude como parte do exercício de organização de consciência e produção de identidade. Tá? Bom, eu quero trazer um pouquinho agora algumas propostas de práticas para vocês. Tá? Sinto que, na medida em que eu fui encaminhando essa aula, eu já pontuei algumas coisas que são bastante práticas, já que é vida palpável no corpo, reconhecê-la não é uma dificuldade. Não é porque você é você, porque você tem um corpo. Você tem um corpo humano, você tem como reconhecer a concretude dos seus fluxos de vitalidade e obedecer a eles, né? Em termos de qualidade e intensidade. Então, essa é a prática de base, né, do método Aletheia. Tá? Para novamente você ter acesso ao que a gente chama de tempo justo, que é a obediência a essa possibilidade. Tá? Tem uma outra prática, né, que é uma prática de corpo, que eu gostaria de passar para vocês agora. Tá? Então, todo o nosso trabalho é um trabalho de movimentos de corpo, de relações com o corpo implicado emocionalmente. Então, eu vou dar uma descidinha agora para o espaço onde eu vou poder fazer para mostrar esse movimento para vocês, tá bom? Já volto. Dá uma enquadrada aí para a gente ver se... Então, pessoal, para vocês prestarem atenção. Tá? Existem muitos movimentos no nosso método que são se colocar numa situação de equilíbrio. Se vocês lembrarem, né, no começo da minha aula, né, ou seja, o que afeta a minha psique mobiliza o meu corpo,
o que afeta o meu corpo mobilizando o psiqueiro. Então, determinadas formas são capazes de convocar situações psíquicas. Vocês vão ver isso muito bem colocado em muitas tradições. Então, essa é uma postura de base do nosso exercício, tá? A perspectiva relacional. Eu me coloco no desafio de ficar em equilíbrio nessa perspectiva relacional, atento ao espaço e aos agentes da presença, tá? Então, isso é a perspectiva de relação. Todo o encaminhamento dos nossos movimentos é de relação em relação. É sempre comprometido com a relação. Então, a base, né, é o exercício que contempla as três perspectivas. A partir da relação eu vou para o fundamento, eu vou para a transcendência e novamente eu volto para a relação. Acontece da seguinte maneira. Me coloco numa situação de equilíbrio, eu vou gradativamente descendo, alongando a minha coluna para baixo, desafiado a me manter equilibrado, vou o máximo que eu puder ir, mas sem me violentar. Nada de violência. Tudo muito devagarzinho. Lentamente vou me erguendo, os braços sobem, equilíbrio, os dedões entram nas palmas das mãos, perspectiva de transcendência, solto os dedões, perspectiva de relação. Bem, relaxo um pouquinho. Posso fazer esse exercício quantas vezes eu quiser. Então, esse é um exercício, né, voltado para acordar, né, a atenção a essas perspectivas. Perspectiva relacional, meu compromisso com aqui e agora e como eu sou implicado pelos agentes da presença, o reconhecimento das intensidades sensíveis e emocionais que me implicam, o compromisso com elas, como eu contemplo me expressar e produzir vínculos através disso, contexto, significados, sentidos, e novamente averiguando como isso mobiliza a minha realidade presente. Então, esse é um movimento que vocês podem fazer, é um movimento de base do nosso método. Tá bom? Lembrando que a perspectiva relacional, a palma da mão é aberta, no campo da transcendência a gente coloca o dedão para dentro, tá? Pelos simples motivos. Aqui não é um lugar de se apropriar. Não é possível se apropriar de nada. Tá? A perspectiva de demarcações, de individualidade, estão nesse contexto. Aqui não. Aqui você não se apropria de nada. Então, fundamento, transcendência e relação vão ser contextos de atenção e perspectivas de investimento afetivo que vão para além da individualidade, mas sempre atravessando a individualidade. Então, na Aletheia, tudo que a gente faz é contemplando o íntimo em direção ao investimento ao maior desconhecido, mas sempre partindo da intimidade. Todo o crescimento é pautado num compromisso com a possibilidade, como se revela no corpo implicado, na intimidade. Então, uma forma de, novamente, ter intimidade com a vida, recuperar uma espécie de intimidade com a vida, que produz uma coisa muito interessante, que é a solidão, ou solitude, né? A maior parte das pessoas, hoje em dia, tem uma dificuldade imensa de ficar consigo mesmo, porque se fizer isso, muito provavelmente vai encontrar uma angústia muito avassaladora ou uma ansiedade muito intensa, né? E a gente tem muitas ocupações para evitar de fazer isso. A gente tem muitas dinâmicas de evasão. Então, essa solitude, ela é um estado de bem consigo mesmo, né? Pautado no amor próprio, né? E num engajamento, numa produção de valor a partir dessa referência de estar bem consigo mesmo. Tá? Então, eu vou voltar para o meu espaço agora para a gente retomar. São necessidades da pandemia, né? A gente se manter distante e fazer dessa maneira, tá? Bom,
Então, a prática que eu passei no último encontro, né, é aquela Quem Sou Eu Agora. E nesse encontro eu aprofundei ela um pouquinho. Quem sou eu agora? É como a vida está acontecendo de forma palpável para mim. Recuperar essa dimensão da vida, como se soubesse no corpo, e fazer o caminho que seria o sensível, o emocional, o imagético e o simbólico. Para o Aletheia, o processo de edificação da consciência ela tem essas camadas. Começa no sensível, ganha uma complexidade emocional, onde muitas vezes convoca a nossa memória, né, onde relativiza a nossa história, traz à tona um desafio imagético, produção de identidade, é um senso de si mesmo, e o passo para o exercício simbólico já é um passo no sentido de um desafio de viver a nossa proposta, que é a conciliação com a condição humana e com a nossa participação na natureza. Então, é como a gente diferencia essas fases, tá? Que vão, de uma certa forma, estabelecendo o nosso amadurecimento emocional e nos desafiando a um exercício cada vez mais amplo, começando na intimidade em direção à maior diferença. Tá? Quando eu falo desconhecido, né, eu não estou falando de algo abstrato. Né? De uma certa forma, a gente cria demarcações para o desconhecido. A gente captura ele a partir de conhecidos que a gente não lida bem, né? Uma forma de gerenciar a distância. Né? É fato de que eu nunca vou me conhecer totalmente. Ninguém nunca vai se conhecer totalmente. Tá? E eu nunca vou conhecer um outro totalmente, por mais que eu o ame profundamente. Né? Então, esse desconhecido ele não é só o estranho, né, que de uma certa forma me amedronta. Ele também está presente na pessoa com quem você mais convive. E muitas vezes a gente não dá bola para ele. Né? Muitas vezes a gente acaba capturando a pessoa que a gente mais convive para, de uma certa forma, ser um validador da nossa insegurança, um validador dos nossos medos, da nossa carência. E isso acaba sendo uma forma de aniquilar o potencial de uma relação. Então, o maior desafio desse desconhecido é ele, muitas vezes, reconhecê-lo naquela pessoa com que você mais convive e está habituado. Né? É novamente se esforçar num olhar de reconhecer naquela pessoa, não necessariamente aquilo que você gosta, ou compactua, ou que você mapeou, que você não gosta, né? Mas também dar chance, né, para a potência, né, participar de uma renovação afetiva. Né? Porque num estado muito iludido, né, uma pessoa tem a ilusão de que quando você sai de casa, né, e não está com as pessoas que você convive, elas estão na geladeira. Né? O que é um absurdo, né, para pensar. Né? Agora, quando eu saio de casa, e minha namorada sai de casa também, ela está convivendo com um monte de pessoas, ela está sendo afetada, ela está sendo mobilizada, por isso ela está sendo transformada. Quando a gente sai de casa, a gente está sendo transformado. E muitas vezes a gente não se dá conta disso, a gente não se dá conta disso porque a gente está muito refugiado num contexto de identidade pautado em coerência. Né? Só que isso acaba deixando um legado de dívida. Se você foi mobilizado, né, o seu desafio é gerar consciência, organizando essa mobilização. E o nosso exercício de consciência ele é muito complicado. Apesar de ser o nosso grande dom, a gente exercita ele muito pouco. Né? E isso, muitas vezes, é o que tem levado muitas pessoas a fazer terapia. Então, na Aletheia, você sai comprometido com se dar conta da transformação, ou ganhar uma dimensão de intimidade com a sua transformação. Você está sendo transformado o tempo todo. Né? E muitas vezes a gente não participa com consciência disso, porque tem que ser algo muito, né, estridente, muito grandioso para eu demarcar como mudança. Sabe? E é muito esquisito. Muito esquisito. Então, voltar a ter intimidade com os movimentos que estão encaminhando a nossa mudança é parte da nossa prática. Né? Tanto em mim mesmo, que estão, de uma certa forma, convocando o desconhecido, que mora em mim, o meu potencial ainda não assimilado para me transformar, mas também com os outros que eu convivo. Né? Então, isso é uma forma de amadurecer o exercício do amor, né? E não deixá-lo se transformar em apego. Né? O processo de diferenciação é muito pautado pela relação medo-amor, né? Amor e medo. Né? O amor sem o medo também ele acaba se tornando algo muito problemático, né? Porque ele pode levar ao fusionamento. Né? Ele pode se dar uma dimensão de fusionamento. Né? Ao mesmo tempo, o medo não pautado pelo amor ele vai levar a uma regressão tremenda a contextos de validação prévios, infantis. Né? Então, é uma relação muito importante de permanecer viva. Sabe?
Bom, eu tá bom. Eu gostaria de abrir para perguntas. Não dá para abordar tudo, mas eu sinto que passei o que precisava passar, o principal nesse encontro. Então, quero saber de vocês se tem alguma pergunta. Alguém gostaria de se colocar de uma determinada maneira? Ou não ficou claro algum ponto que eu trouxe? Ficou confuso? Vocês podem abrir o microfone se quiserem, tá? Oi, Mauro. Eu, Pode Viviane. falar. Uma coisa que foi me deixando um pouco confusa agora, te ouvindo, é que quando você diz que o que está ao redor me afeta e eu me sinto afetada, é porque realmente me afeta ou é porque eu não consigo diferenciar o que é meu e o que é do outro? O desafio de reconhecer o que te afeta é exatamente diferenciar, né? Agora, o que é meu e o que é do outro é uma coisa muito interessante. É um contexto muito mais que vai se tornar pertinente para o campo das identidades. Você não tem como sentir uma emoção do outro, né? Você sente as suas emoções, né? Então, a presença de outro me implica emocionalmente. Essa emoção é minha. A atitude pode ser dele, a fala pode ser dele, mas a emoção é minha. Sim? Então, fato é, o meu corpo já está se relacionando com essa pessoa. O que eu coloco no Aleté se interessa por isso e procura perceber quais são os contextos significados e dar uma direção de sentido. O problema é quando a gente, muito capturado por uma dimensão emblemática da identidade, com as suas codificações e representações, senso de valor, desconsidera uma série de coisas que a gente sente ou sequer sente porque está muito desatento à presença. Então, o sentido é a diferenciação. Isso é você, isso sou eu. Mas na camada sensível e emocional, não é a emoção do outro. É como a presença do outro, é como o que ele fala, como o que ele faz, me implica. São as minhas emoções. A verdade é que o nosso corpo está se relacionando muito, e muito intensamente na presença. E que a gente participa muito pouco disso. Isso é o que os praticantes do nosso método encontram, porque a gente se encontra silenciando o eu. Os movimentos são produzidos, são movimentos do eu silenciado, eles não são construídos ou controlados. São os fluxos de vitalidade do corpo, como implicados pelo encontro, geram movimentos. Tá? É muito intensa a realidade da presença. Todos nós estamos em busca de uma experiência intensa do viver, que a gente quer através da seletividade das escolhas. Né? O nosso sentido mais elevado quer uma experiência de intensidade. Tá? Que hoje em dia é chamada de, na era dos indivíduos, felicidade. Né? Na era religiosa era redenção, seria o sentido da redenção. Tá? Hoje em dia é muito mais um sentido de felicidade, de realização individual. Né? Mas é uma dimensão intensa do viver. O nosso corpo tem essa intensidade a todo momento acontecendo. Porque ele está organizando uma humanidade inteira. E ele está sendo amplamente implicado pela presença. Em muitos sentidos, consciência é participação. Ampliar a consciência é ampliar a capacidade de participar no dinamismo próprio da presença. E isso é uma coisa que a gente encontra quando a gente pratica. Quando duas pessoas se encontram, existe um dinamismo inconsciente muito grande. E muito pouco disso vem a ser a consciência. Sempre vai ser. O problema aí sim, o problema é o processo de diferenciação, Viviane. Quando é necessário que seja uma demanda legítima que venha a ser a consciência, porque é uma organização devida, e por perda de contato eu não posso me comprometer. Aí eu vou deixando um legado de dívida sensível e emocional comigo mesmo. Esse é o caminho para a gradativa condição de sofrimento. Esse é o caminho para gradativamente eu perder a satisfação e a falta. Então, a gente está muito evadido para refúgios subjetivos. Eles são narcísicos, eles são muitas vezes narrativos, sabe? Eles estão revisitando o passado e projetando o futuro como uma maneira de evitar o contato com as intensidades que nos implicam na presença. E isso se tornou um grande problema. A gente está pertencendo e participando muito pouco da nossa realidade sensível. E no fundo, porque nós nos tornamos arrogantes demais em relação à vida. Então, diferenciar, eu concordo com você, é o desafio. Mas para diferenciar, eu preciso estar em contato. Diferenciar o quê? Né?
Eu preciso estar em contato com isso. Então, a nossa maneira de ser, a nossa cultura de consciência normalizou uma passividade muito grande, muito grande. Nos dá o direito de gerenciar à distância a nossa estrutura afetiva, muito através de pessoas cínicas, não comprometidas com a realidade que as implica. Para pensar, é um absurdo você não se engajar em expressar o que você sente numa relação. Porque o amor no processo de integração não é uma qualidade, é um exercício. Né? O amor é a reunião de qualidade. Então, o amor, em muitos sentidos, é a capacidade de reunir as emoções. Reunir a raiva, a tristeza, o medo, a alegria. É reunir isso. O amor é um exercício de reunião. Ele não é um romântico, não é um amor romântico, não é uma demarcação romântica. Ora, bolas, alguns de vocês já teve uma relação amorosa onde você não sentiu raiva da pessoa que você ama? Normal, né? Sentir, não. Onde você não ficou triste com a pessoa que você ama, onde você não ficou com medo. Tudo normal. Então, o amor não é uma qualidade. Ele é um exercício, ele é um esforço, a capacidade de reunir. Toda relação amorosa tem muitas emoções. Ver o amor como uma qualidade é muitas vezes uma narrativa romântica, é uma representação de amor, que muitas vezes pode nos destacar do trabalho amoroso, do trabalho de amar, do exercício de amar. Né? Então, o que o Aletheia propõe é que você ame aquilo que te acontece, porque te aconteceu. Porque é vida, é vida. Isso que me acontece, sendo agradável ou não, passou a ser minha vida. Eu tenho que me interessar e eu preciso, de uma certa forma, mais. E quando a gente está muito nesse contexto de representações, a gente, às vezes, não se alerta que eu preciso organizar determinadas coisas, que não me são aprazíveis. Né? Isso também traz à tona um campo muito interessante. Né? Isso é a capacidade de determinar, né? A capacidade de fazer escolhas. Né? A gente tem um pressuposto de que sempre que eu puder escolher é melhor. Né? Melhor para mim, se eu puder escolher. Não tenho dúvida que essa é uma direção legítima. Né? Mas muitas coisas importantes que nos acontecem não foram escolhidas. Aconteceram com a gente. Né? A gente tem que gerar consciência para tudo isso. E a gente tem que gerar consciência e organizar o que é negativo, o que é desconfortável, igualmente. Né? A maior parte do processo terapêutico é uma pessoa sendo demandada pela psique a revisitar um evento pregresso porque ele foi doloroso, porque ele foi violento, porque ele foi em algum contexto de sofrimento. Né? Porque, geralmente, a gente tende a apartar isso e seguir adiante. Só que essa é a maneira de se fragmentar. E, com o tempo, a gente tem uma série de contextos, de volumes emocionais conjugando a nossa vitalidade, consumindo energia, e isso instaura a falta e a nossa incapacidade de se disponibilizar. Então, a gente vai se fragmentando na medida em que a gente não integra o que nos acontece. Né? O que a gente percebe quando a gente aprofunda a nossa consciência no corpo, né? A consciência ela pode participar muito pouco do corpo. Sabe? Quando você participa mais do corpo, você fica muito sensível. Muito sensível. Você começa a sentir intensidade em coisas que antes você não daria bola. E isso é uma característica de quem faz o processo. Tá? O que aumenta, na verdade, é a demanda do seu exercício de produção de consciência frente à realidade que te impacta. Mas, ao mesmo tempo, você reconhece uma coisa que eu acho muito bonita. A nossa grandiosidade é participativa. Agora a gente participa de uma humanidade inteira. Isso é muito grande. Agora isso está acontecendo. Todos nós estamos participando de uma humanidade inteira. Que é maior do que isso. O nosso ego não está disposto a reconhecer isso, porque vai envolver reconhecer o corpo, a condição humana e a diferença, a grande diferença. Né? Então, a gente vai para o emblema e para o tema, a gente vai para a projeção. Né? O valor da vida naquilo que eu projeto como bom para mim. Né? Legítimo. Só que isso é o sentido da intensidade que eu quero encontrar. Porque o Aletheia mostra que existe uma intensidade sempre presente. Não pautada pelo seu senso de determinação, mas no dinamismo abundante do seu senso de participação. Pelo fato de o seu eu estar sustentado por um corpo e por esse ser humano. Isso é, para todos nós, uma experiência muito intensa. Na verdade, é o caminho para a experiência do sagrado. É o caminho para a experiência do sagrado. Então, essa intensidade ela está presente agora, mas nós não estamos participando conscientemente dela.
E todo outro que nos mobiliza, ele é, de uma certa forma, um agente de estímulo. Ele convida a vir à tona o potencial que eu ainda não pude experimentar. Pelo fato da própria presença dele. Ele é um exemplo de uma forma diferente de viver. Ele está impactando muito o meu corpo. A questão é, se a minha consciência está muito apartada dessa realidade, eu nem vou sentir isso. Eu nem vou sentir. Nem vou sentir. Tranquilo? Então, concordo com você. Mobilizar no sentido da diferenciação. O que vai ser regular isso, né? O Aletheia não propõe que você se entretenha inteiramente com tudo que te acontece. Isso daí seria impossível. Não é possível, né? O caminho de diferenciação é como traduzir isso em contextos significados que vão sustentar a minha consciência e sim me levar a investir na minha direção. Só que uma boa parte minha aprofunda o senso de participação. A gente vai do trabalho para casa sem não reconhecer nada do caminho de Deus. Uma boa parte da nossa experiência de vida, de tempo de vida é tempo, passa como se não fosse nada. Se você mensura isso na vida de uma pessoa, é absurda a quantidade de tempo que não é valorizada. Porque não está pautada por esses lugares emblemáticos de reconhecimento, essas representações prévias. São as verdades, não há averiguação da realidade. Então, nesse sentido, a gente vive muito pouco. A gente vive muito pouco. Né? Então, o que eu até proponho é uma valorização da vida, não só pautada pelas representações da identidade, mas se eu estou parado do lado de uma pessoa, eu vou me dar atenção a essa primeira fase do encontro de corpos. Como esse camarada que eu não escolhi, que eu não sei quem é, não sei de onde vem, não sei o que quer, não sei se gosta, está me mobilizando agora. Eu vou voltar a me interessar pela participação do corpo. E você encontra muita coisa, muita riqueza nessa camada. Muita riqueza nessa camada. O grande desafio é você vai ter que se interessar pelo que significa ser humano e se conciliar um pouquinho com isso. Porque o corpo está íntegro participando dessa realidade. E está íntegro mesmo. Sabe? Tranquilo? Pode falar, Ana Maria. Sim. Não, eu gostaria de saber como é que na Aletheia, como é que a gente está vivendo com a pandemia nesse momento, com todas essas emoções de medo, de, como é que se diz, sem saber o que vai acontecer, essa insegurança. Praticando, espero eu, os praticantes estejam praticando, né? Para o Aletheia, isso representou uma adaptação muito grande, porque o nosso trabalho é um trabalho de corpo. A gente se encontra, a gente se choca, a gente sente, a gente sua junto, né? Muito de toque mesmo, né? Então, a gente teve que fazer uma série de adaptações, sabe? Para estabelecer as nossas relações. Agora, o que a pandemia evidencia, né? É a mortalidade do ser humano. É um evento, né, emblemático de que somos seres finitos, né? É uma evidência disso. Né? O que o Aletheia propõe é sempre o cuidado, que você seja cuidadoso. Cuidadoso frente a você e frente ao outro. Porque o ser humano é um ser relacional. Eu não acredito que você pode fazer terapia contemplando somente o eu. Porque o eu é um contorno legítimo de organização, mas ele não vive apartado. Então, no Aletheia, o processo curativo não tem o hermetismo absoluto do que seria um consultório da terapia convencional. As relações são curativas, até um exercício relacional. Então, a gente se cura na medida em que a gente se relaciona. Por quê? Esse é o caminho natural como a psique se estabelece. E muito da nossa cultura de consciência criou um indivíduo num sentido apartado, isolado. Eu percebo a pandemia evidenciando isso, né? Eu, minha casa, o conforto da minha casa, a segurança da minha casa, o mundo virtual, né? Isso vai transformar muito radicalmente, me parece, o mundo do trabalho, né? Tem aí um monte de gente falando do que vai representar para os prédios do centro da cidade, na medida em que muitas corporações não vão voltar, né? Ao mesmo tempo, eu fico preocupado com isso, porque isso era uma tendência que já estava acontecendo, né? Você tem muitas pessoas que estão se refugiando na camada virtual porque se relacionar é muito difícil. Relacionar é um desafio tremendo. Então, essa dimensão virtual, por mais que seja algo muito oportuno, possibilite que a gente se encontre agora no meio de uma pandemia, ela também pode deixar um legado de
agravar essa individualidade apartada, de agravar esse isolamento emocional que muitas pessoas sentem. E isso me deixa muito preocupado. No caso da Aletheia, o sentido é a disponibilidade, o sentido é ir em direção à diferença. Ir em direção à diferença. E como o nosso trabalho é um trabalho de experiência de corpo, né, tá todo mundo muito ansioso para poder voltar a se encontrar e ter os movimentos. Isso eu posso falar. Mas a gente tem uma série de práticas que a pessoa pratica em casa, como essa que eu passei para vocês lá embaixo. Tem muitos movimentos que uma pessoa pratica solitariamente na própria casa. Tá? Então, eles estão praticando. Tranquilo, Ana Maria? Organizar a vitalidade, porque se tem um corpo, né? E, de uma certa forma, ser um agente fértil das relações. Isso é o que uma pessoa que pratica o nosso método está interessado em fazer. Né? O nosso corpo ele é muito fértil e a gente pode ir perdendo as permissões para o nosso próprio potencial. A gente pode ter uma experiência de vida muito pálida, na medida em que a gente vai perdendo o contato com o nosso corpo, sabe? Isso, infelizmente, acontece bastante. Geralmente, quem pratica o método começa a ter uma intensidade, né, da experiência interna. Por isso que tem que ser uma dimensão conciliatória, tem que ser um processo de integração. Porque você tem uma intensidade e ela não é conciliada, convenhamos, né? Ninguém merece. Né? É um estado de desespero, é um estado de aflição. Então, não é nesse sentido que a gente vai. Para você aprofundar o seu contato com a participação no seu corpo, né? E acordar, despertar a enormidade do potencial que o corpo resguarda, você precisa estar muito comprometido com o cuidado produzido no seu cotidiano. Esse é o desafio de todo mundo que pratica. Porque senão a intensidade vai avolumar as experiências sombrias, né? E aí vai consumir a pessoa ao invés de, né, disponibilizar ela. Então, isso é uma questão do nosso trabalho. Uma questão do presente. Tá? Mais alguém gostaria de colocar algo? No próximo encontro, eu vou falar um pouquinho, né? Deixa eu retomar um tema aqui, só um instante, sobre o corpo sensível e as implicações da perda de contato. Eu vou falar um pouquinho, né, de toda a dinâmica que se estabelece, toda a problemática que se estabelece por a gente ter perdido esse contato com o corpo e estar gerenciando a distância, de uma forma medrosa, eu diria. Muito da nossa gerência medrosa é um tipo de controle. Né? No Aletheia, a gente diferencia cuidado de controle. Né? O controle ele não serve para olhar para dentro da gente. E o controle ele não é um bom regulador para as emoções. O controle é bom para máquinas e objetos. Para emoções humanas e relações humanas, terrível. Então, a gente precisa diferenciar o controle do cuidado. O cuidado ele é produzido na medida em que a gente se vale da animação e suas possibilidades e do organismo sendo encaminhado por como o tempo o afeta pela vida. Né? Então, o nosso cuidado precisa ser renovado. É muito comum hoje em dia a gente se valer de sistemas de conhecimento que propõem controle. Né? Na maior das vezes propõem eficiência. A gente tem uma época viciada em eficiência, as pessoas querem ser eficientes, só que muitas vezes elas não se dão conta do preço dessa eficiência e da violência que ela pode ocasionar e dos interditos para o processo de diferenciação. Então, a gente diferencia o que é a produção de um cuidado do que seria a atividade do controle. São coisas muito diferentes que no nosso método a gente diferencia. Tá? Então, eu vou abordar um pouquinho a problemática do que é a produção de uma individualidade, gerenciando a distância, o corpo, né? E o que seriam os eventos, as tendências, uma série de adoecimentos e somatizações que são causados por conta dessa evasão do nosso corpo. Tá? Esse vai ser o nosso foco seguinte. Tá? Bom, pessoal, eu agradeço a presença de vocês. Espero ter conseguido transmitir algo que sirva para vocês, tá bom? Um beijo imenso e bom descanso e se cuidem, né? Se cuidem de verdade.